Meu cabeção, tio Charles na área, você está no canal Química Fácil. E como já é tradição aqui no nosso canal, primeiro nós fizemos a revisão para a prova da UES 2024.1, primeira fase, e agora eu trouxe para você o comentário da prova na íntegra. É um vídeo curtinho, é um vídeo direto ao ponto, sem firulas, assim como foi a prova da primeira fase da UES 2024.1. 8 questões de química muito diretas, sem arrodeio, sem firulas. Quero lembrar você também que se você vai fazer o vestibular da UES, na nossa plataforma quimicafácil.com.br, você encontra um curso completo exclusivo de UES para a primeira e para a segunda fase. Vale a pena você conferir também. Então, vamos para o vídeo e eu vou responder com vocês a prova da UES 2024.1. Questão 47, como de costume, uma questão de bioquímica na primeira fase da UES. A fotossíntese é um processo que ocorre no interior da célula vegetal a partir do dióxido de carbono e água como forma de produzir glicose. Em resumo, pode-se esclarecer o processo de fotossíntese através da seguinte reação química: CO2 reagindo com água na presença de luz, produzindo oxigênio e glicose. Considerando o processo de fotossíntese, analise as seguintes afirmações. 1. O CO2 é um óxido presente na atmosfera associado ao efeito estufa, quando nas proporções adequadas, muito importante para a preservação da vida no planeta. Quando em excesso, é responsável pelo chamado aquecimento global. É considerado um composto orgânico? Não, CO2 é um óxido inorgânico. Você lembra bem das primeiras aulas de química orgânica que você assistiu na vida, não é, cabeção? Todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. São os compostos de transição. Os óxidos de carbono, por exemplo, o monóxido e o dióxido, são compostos inorgânicos. Não é verdade? Olha a molezinha. Se a 1 é falsa, o cabeção vem nas alternativas, elimina as letras B, C e D e sobra apenas letra A para o cabeção marcar como alternativa correta. Não é verdade? Muito fácil. A UES deu essa facilitada para a gente aí. Significa então que só estão corretas 2 e 4. Consequentemente, a afirmação 3 é falsa. A afirmação 2 dizia que água e CO2 são substâncias necessárias para a reação da fotossíntese. A afirmação 3 dizia que glicose é um lipídio. Não, glicose é um carboidrato. Esse processo resulta na equação química geral da fotossíntese, o qual apresenta uma reação de oxirredução. O oxigênio está oxidando e o carbono está reduzindo. Então, questão 47, facilitada pela eliminação da afirmação 1, que dizia que o CO2 era orgânico, só nos restava marcar a letra A de a mais fácil da prova. Questão 48, mais uma questão de química orgânica, dessa vez abordando nomenclatura de radicais. Radicais orgânicos são espécies ou conjuntos de átomos ligados entre si, que apresentam um ou mais elétrons livres, valências livres. Relacione corretamente a fórmula do radical com a sua denominação, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Confesso a vocês que em edições anteriores da UES, primeira fase e segunda fase, já vieram radicais até mais complexos. Veja, se você tem o radical de número 1 com 3 carbonos, o prefixo para 3 é prop. Ou é o radical propil ou é o radical isopropil.
Observe que a valência livre está no carbono secundário, está no carbono do meio. Quando nós não temos nenhum prefixo antes do nome do radical, nós podemos concluir que é o radical normal e que a valência está na extremidade da cadeia. Então, não sendo esse o normal propil, só poderia ser o isopropil ou sec-propil, valência livre no carbono secundário. Então, nós vamos terminar com o 1, nós ficamos apenas com as letras B e D. Tranquilão? O outro propil só poderia ser o 2, porque dos radicais restantes, somente ele tem 3 carbonos. Não é verdade? Então, vê, o segundo vai ser o 2, o último é o 1, o segundo é o 2, o último é o 1, só poderia ser a letra D. De fato, a US deu uma facilitada na hora das eliminações das alternativas, não é verdade? Veja, o terc-butil é 4 carbonos e a valência livre no carbono terciário, aqui está ele, é o de número 4, e o isobutil é o butil ramificado, só poderia ser o 3. Então, 4, 2, 3, 1, na sequência correta, letra D. Questão 49. Terceira questão de química orgânica na primeira fase da UES 2024.1. Considere os seguintes compostos. A questão queria que você identificasse suas fórmulas moleculares. Molezinha para o cabeção, não é verdade? Vamos aproveitar e vamos relembrar um conceito importante, às vezes até não muito valorizado pelos estudantes, que é o conceito de fórmula geral. É claro que você poderia simplesmente colocar os carbonos, lembrar que o carbono é tetravalente, completar as ligações com hidrogênios, somar os hidrogênios tranquilamente. Mas eu quero só acrescentar essa informação para vocês. Veja, o composto 1, ele tem apenas carbonos e hidrogênios, ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta, somente com ligações simples, então ele é um alcano. Concorda? A fórmula geral do alcano é CnH2n mais 2. Então, ele não tem deficiência de hidrogênio. Todos os hidrogênios que ele deveria ter, ele possui. Não é verdade? Então, observe. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Ora, se eu tenho 11 carbonos, o número de hidrogênios é o dobro, mais 2. O dobro de 11, 22, mais 2, 24. C11H24, você já iria se livrar da letra A e também da letra D, restando apenas B e C. Concordam? O segundo composto, ele é muito parecido com o primeiro, só que há o acréscimo de um oxigênio e 2 ligações duplas. Para cada ligação dupla, nós criamos uma deficiência de 2 hidrogênios. Então, se ele era CnH2n mais 2, ao colocar uma dupla, eu tiro esse 2, fica CnH2n. Mais uma dupla, eu diminuo mais 2 hidrogênios, CnH2n menos 2. Então, como eu tenho 2 duplas, CnH2n menos 2 e 1 oxigênio. Lembrando que o oxigênio não altera a determinação dos hidrogênios, não altera o índice de hidrogênios, não é verdade? Veja, não precisava fazer assim, cabeção. Coloca os Hs, conta tudo, vai na humildade e vai dar certo. Só quero trabalhar com vocês esse conceito de fórmula geral. Então, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 9 carbonos, o dobro seriam 18, menos 2 são 16 hidrogênios. Então, C9H16O, C9H16O, só me restaria a letra B de bem facinha. Tá? Então, você pode responder a questão colocando fórmula geral ou completando a tetravalência do carbono com os hidrogênios, que é o tapa-buraco das cadeias carbônicas, soma tudo na humildade e não tem como errar fórmula molecular de composto orgânico. Questão 49, letra B de bem facinha. Questão 50 fez o cabeção se sentir lá nas aulas do 9º, do 8º, 9º ano, do fundamental ainda.
Então, uma questão que envolvia o princípio básico da distribuição eletrônica. Efetuou-se a configuração eletrônica em seu estado fundamental de determinado elemento químico cujos dados foram nível 1 completo. O nível 1, a camada K, quando completa, ela tem no máximo 2 elétrons. Por isso que no diagrama a distribuição é 1s2. Não é verdade? O segundo nível também está completo. O segundo nível, ele comporta no máximo 8 elétrons. Por isso, no diagrama, 2s2, 2p6. Não é verdade? O terceiro nível também completo, a camada M. A camada M, o terceiro nível, ela já tem o subnível S, o subnível P e o subnível D. Então, um total de elétrons, quando completa, 18 elétrons. O quarto nível, ele disse também 18 elétrons. E o quinto nível, ele com 6 elétrons. Agora, só somar os elétrons, né, cabeção? Então, 2 mais 8, 10, mais 18, 28, mais 18 já são 46, mais 6, 52 elétrons. Então, você tem o telúrio, número atômico 52. Outra maneira que você poderia desenrolar a questão é observar simplesmente a última camada, a camada de valência, o nível 5 com 6 elétrons. Elementos com 6 elétrons na última camada, na camada mais externa, chamada camada de valência, estão no grupo 16, que antigamente nós dizíamos 6A, localizando os elementos das alternativas na tabela periódica. O estânio está na família 4A, o antimônio é de 5A, o telúrio é de 6A e o iodo é de 7A. Com 6 elétrons na última camada, somente o telúrio da letra C de cabeção. Questão 51, a questão envolvendo ligações químicas, geometria de molécula, hibridação, polaridade e nomenclatura dos compostos. Claro, vamos dar uma olhadinha. Em 1669, o alquimista alemão Heisenberg, na busca da pedra filosofal, tentando obter ouro a partir dos vapores produzidos na destilação de uma mistura de ureia e urina, obteve uma substância branca brilhante e inflamável, era o fósforo. Considerando o fósforo e seus derivados, assinale a opção verdadeira. Letra A. O tricloreto de fósforo PCl3, não é verdade? Pode atuar como uma base de Lewis. O que é uma base de Lewis? Toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Então, para que o PCl3 seja capaz de doar um par de elétrons, é claro que ele precisa possuir um par de elétrons disponível, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha na estrutura. O fósforo é o elemento central, ligado então a 3 cloros. Como o fósforo é do grupo 15, família 5A, são 5 elétrons na última camada, então ele já ocupa 3, realizando ligações, e ainda há sobra de um par de elétrons no átomo de fósforo. Então, devido à sobra do par de elétrons no átomo de fósforo, o PCl3 pode sim atuar como uma base de Lewis. Ele é capaz de doar esse par de elétrons. Tranquilão? Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. A geometria da estrutura do pentacloreto de fósforo. Agora não é mais PCl3, agora é PCl5. Mais uma vez o fósforo é o elemento central, ocupando todos os elétrons da sua camada de valência, realizando ligações com 5 átomos de cloro. A geometria é bipiramidal de base trigonal. Mais ou menos assim o desenho, olha só, tio Richard desenhando um grande tocador de violão, o fósforo está aqui ao centro e os átomos de cloro nos vértices da figura. É a bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal está correto. E a hibridação do fósforo, ou seja, quais orbitais o fósforo precisa unir para realizar 5 ligações. Ele precisa expandir o seu octeto,
usando também orbitais d, não é verdade? Como são 5 ligações, veja só, ele vai usar um orbital de s, 3 orbitais de p. Então, como o total são 5, nós vamos precisar mais de um orbital, e esse orbital vai vir do subnível d. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 orbitais, hibridação sp3d. sp3d. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação muito especial para o Cabeção assistir de um vídeo aqui do nosso canal sobre hibridação. Uma forma muito simples, muito prática que o tio Richard desenvolveu para você encontrar a hibridação do átomo central dessas estruturas, tá? Então é sp3d e não sp3d2. A letra C, o ácido ortofosfórico. O ácido ortofosfórico é o mesmo ácido fosfórico, o Cabeção sabe disso. H3PO4, prefixo orto indica hidratação normal e pode ser omitido. Então nós temos um fósforo rodeado por 4 átomos de oxigênio. Nós temos 3 hidrogênios, um hidrogênio em cada oxigênio. Vamos completando as ligações. Bem aqui você pode, veja só. Eu deveria dizer para você que o fósforo expande e aqui é uma ligação dupla, certo? Para zerar a sua carga formal, adquirir maior estabilidade. Mas como a UES citou a ligação dativa, eu poderia aceitar a ligação dativa entre o fósforo e o oxigênio. Uma dativa, e ele disse 2 dativas. Mesmo que eu considerasse que no ácido fosfórico a presença da ligação dativa seria apenas uma e não 2. Então a alternativa C está incorreta. E a letra D diz a soma dos momentos polares da molécula do tricloreto de fósforo, PCl3, que é a resposta da questão lá na letra A, devido à sobra de um par de elétrons, a molécula é polar. Então a resultante, o vetor momento dipolo elétrico resultante de moléculas polares é diferente de zero e não igual a zero, como a UES disse na letra D. Então, questão 51, questão bacana sobre estrutura das moléculas, geometria, hibridação e uma pitada de nomenclatura, letra A. Questão 52. As folhas de cansanção, um tipo mais agressivo de urtiga, possuem pelos que, em contato com a pele, injetam ácido fórmico, histamina e acetilcolina, provocando irritação, ardência e dores localizadas. Para minimizar os danos causados e arrefecer as dores causadas pela urtiga na pele, o procedimento mais eficaz. Olha, a substância que vai causar irritação é um ácido. Para neutralizar o ácido, nós vamos precisar utilizar uma base. Interessante que seja uma base fraca, porque você vai passar na pele, não é verdade? Então, apenas lavar o local com água, limpar com água oxigenada, aplicar leite de magnésia. Leite de magnésia é uma base e é uma base fraca. Portanto, pode ser aplicado na pele para diminuir o efeito do ácido fórmico. Reação básica, reaçãozinha muito inicial da química de neutralização entre o ácido e a base. Não é verdade? Além das formigas, também as abelhas injetam esse tipo de ácido. Já as vespas injetam uma substância básica. Se liga, cabeção. Questão 52, letra C. Questão 53, para quem já estava sentindo falta de um cálculozinho na primeira fase da UES, uma questão envolvendo termodinâmica. Então, na primeira fase da UES, normalmente um cálculo envolvendo ou uma propriedade coligativa ou uma termodinâmica. Neste caso aqui, a termodinâmica. Vamos juntos. Considerando que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, é correto dizer que a variação de entropia, a questão está te pedindo a variação de entropia que ocorre na fusão de 2 kg de gelo.
Vamos pensar juntos. Se eu preciso de 80 calorias para o derretimento de 1 grama de gelo, se nós queremos derreter 2 quilogramas, são 2.000 gramas de gelo, concordam? Então nós vamos precisar de 160.000 calorias. Então esse valor é o calor necessário, a quantidade de calor necessária para derretermos 2 quilogramas de gelo nas condições da questão. Concordam? Então, 160.000 calorias seria o ΔH do processo. Ele está querendo o ΔS. Qual é a equação termodinâmica que relaciona variação de entropia com variação de entalpia? Nós temos a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia menos a variação da entropia vezes a temperatura em Kelvin. Veja só. Como o gelo está derretendo, há aqui a possibilidade, se o processo for endotérmico, de estar derretendo, se for exotérmico, de estar congelando. Não é verdade? Então, o que é que nós vamos considerar? Nós vamos considerar a possibilidade de um equilíbrio, da coexistência. Dessa maneira, nós consideraremos o ΔG igual a zero. Percebe? Então, considerando o ΔG igual a zero, o ΔH 160.000 calorias é igual ao ΔS, que é o que nós estamos procurando, e em qual temperatura o gelo derrete? 0 graus Celsius, que em Kelvin são 273 kelvins. Concordam? Então, o nosso ΔS vai ser 160.000, 160.000 dividido por 273. Então, o nosso ΔS vai ser positivo, porque nós estamos derretendo o gelo. Se fosse congelando a água, o ΔS seria negativo, diminuindo a desordem. Você está derretendo o gelo, você está aumentando a desordem. Então, ΔS positivo de aproximadamente 586 calorias por Kelvin. Caloria do ΔH e Kelvin da temperatura. Caloria do ΔH e Kelvin da temperatura. Não é verdade? 586 está aqui na letra A. Muito recorrente nas questões da UES, esse modelo de questão. Questão 54, a última questão de Química da UES 2024.1, já que o cálculo veio na termodinâmica, a propriedade coligativa veio de forma teórica. Se liga, as propriedades coligativas são de fundamental importância na vida cotidiana. Sobre as propriedades coligativas é correto afirmar. Lembramos que as propriedades coligativas, essas mudanças sofridas nas propriedades de um solvente devido à adição de um soluto qualquer não volátil. Então, as principais mudanças são no ponto de ebulição, na pressão de vapor, na temperatura de congelamento e na pressão osmótica. Nós chamamos de ebulioscopia, ponto de ebulição, tonoscopia, pressão de vapor, crioscopia, ponto de congelamento, osmometria na pressão osmótica. Então, as mudanças sofridas pelo solvente devido à adição de um soluto. É correto afirmar, letra A, permitem as propriedades coligativas separar os componentes de uma solução por decantação. Não, turma, não são as propriedades coligativas que determinam a separação por decantação. Quem determina a separação por decantação é, número 1, a solubilidade, porque a substância precisa ser insolúvel na outra para haver a decantação. E a segunda é a densidade. Uma densidade maior precipita a substância para o fundo do recipiente. Não é verdade? Então, não é propriedade coligativa. Letra B. Servem para determinar as massas molares de solutos desconhecidos. Não são poucas as questões de propriedades coligativas que ele pergunta a você qual é o soluto. E como descobrir qual é o soluto? Encontrando a sua massa molar. Por exemplo, nas leis de Houth,
nós podemos dizer que o aumento provocado na temperatura de ebulição, devido à adição do soluto em um solvente, vai ser a constante ebuliométrica multiplicado pela concentração molar, a molalidade. Como é que nós encontramos a molalidade? É o número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilogramas. Por isso que a unidade de molalidade é mol por quilo, não é verdade? E o número de mol do soluto pode ser sua massa do soluto em gramas dividido pela sua massa molar. Aqui que está, turma, na molalidade, devido ao cálculo do número de mols, da quantidade de matéria, nós podemos descobrir a massa molar da substância. E de posse da massa molar, eu posso então dizer qual é a substância que está ali dissolvida. Então, com as propriedades coligativas, ela pode determinar a massa molar de substâncias desconhecidas, sem dúvida nenhuma. Mesma coisa com crioscopia, a mesma coisa com tonoscopia, a mesma coisa com a pressão osmótica. Nós podemos descobrir a massa molar da substância. Tranquilão? Questão 54, letra B. Essa foi a prova da UES 2024.1. Agora eu quero escutar você, ler o seu comentário aqui, o que você achou da prova. Diz para mim, você fez essa prova? Se você não fez, tivesse feito, você teria gostado dessas questões? Diga para mim, coloque aqui nos comentários. Não esquece de confirmar a tua inscrição, ativar as notificações, deixa o teu like e eu já estou te esperando no próximo vídeo. Valeu, cabeção!